Esta manhã, todos com um sentimento de solidariedade, de humanismo, têm um coração apertado, a dor e o sentimento de perda. A nossa guerreira, companheira, militante, Marisa da Silva, Marisa do Lula, Marisa do povo, que soube na sua simplicidade ser generosa, que soube na sua forma de ser uma mulher de fibra, de coragem, que esteve sempre, desde o início da sua militância até os últimos dias, ao lado do nosso companheiro Lula. Por isso, o povo de Fortaleza, o povo do Ceará, nesse ato ecumênico, consigna toda a solidariedade e traz o amor e traz o sentimento de esperança. Viva a guerreira Marisa da Silva! Bom, um momento de muita dor, de muito pesar, de muito sofrimento interno, sofrimento mental, mas ao mesmo tempo um momento da gente refletir sobre esse momento que a gente está passando, que chega ao ápice, quando você, não é que você não tem mais força para lutar, é porque simplesmente a vida deixa de existir dentro de você. Então eu acho que é um pouco o que nós estamos sentindo todos e desejando, que é principalmente um sentimento que deve nos motivar, que Deus proteja o presidente Lula, que está passando pela maior provação da vida dele, talvez pelo fato de uma companheira de 43 anos de convivência e de luta ter ido tão jovem. Então, quero desejar a todos aqueles que estão pedindo por isso, que essa mulher, essa estrela que criou junto com ele o Partido dos Trabalhadores, fique rogando por nós, da onde ela estiver, esperando que a sociedade possa se reencontrar de novo com seu novo rumo, com seu novo caminho, com o caminho da luta do povo, com um caminho onde o nosso povo seja verdadeiramente respeitado. Então vamos junto e Dona Marisa presente. Marisa Letícia é a trajetória de uma mulher que fala da trajetória de tantas mulheres brasileiras. Simples, trabalhadora, do bem, uma militante de um mundo justo e solidário. Marisa vive na luta das milhares de mulheres que ficam no PT e fora dele. Deus te abençoe, Lula, força. Obrigado, Marisa. A história desse país se confunde com a história de pessoas. Não é só por ser companheira do Lula, mas pela mulher comprometida, inclusive, com a trajetória de movimentos sociais. Quem lembra das históricas greves do ABC vai lembrar de Marisa também envolvida, vivendo, comprometida com a luta por uma sociedade mais justa, melhor e igual. Foi assim, inclusive, quando se tornou primeira-dama desse país, pela simbologia do peso institucional. Mas o que nos move aqui é o orgulho do casal. Nossa energia para o companheiro que perde realmente uma companheira na vida de todas as lutas que ele passou e que se confunde com a história do país. Bom, Dona Marisa Letícia, ela é uma figura muito simbólica do surgimento do Partido dos Trabalhadores no Brasil. Não apenas como uma militante, trabalhadora, operária que esteve na origem do partido, como por ser uma figura que ao lado do Lula esteve empenhada na organização do partido, cedeu sua casa como primeira sede informal do partido, como ela mesma contava, costurou a primeira bandeira vermelha do PT. Então é uma figura extremamente ligada, estreitamente relacionada com as origens do PT, com tudo que o PT representou ao longo desses últimos 35 anos no país, com as bandeiras que os trabalhadores levantaram e que ainda estão por ser realizadas. Olha, o que representa a Marisa, eu acho que se pode ver num gesto que ela fez. Toda a informação que a gente viu nesses dias fala que Dona Marisa costurou a primeira bandeira do PT. Eu falei aqui também nesse ato ecumênico que esse gesto vai muito além do gesto concreto que aconteceu. Porque para mim aquela costura tem uma projeção, sabe, de quem costura a vida, de quem costura o futuro.
de quem costura a sociedade, para que a sociedade seja diferente daquela que nós estamos encontrando todo momento hoje, mas sobretudo que seja uma sociedade que ela, junto com Lula, procurou construir, e é isso que nós queremos construir. Sabe, todo o nosso esforço, nosso trabalho nos sindicatos, nas igrejas, nos partidos, nos movimentos sociais, nos movimentos populares, esse é o futuro que nós queremos de fato costurar, unificar, para a gente ter uma vida mais digna. Sabe, porque a gente percebe que quem está destruindo o Brasil nesse momento, o nível em que eles chegaram, eu sempre digo, não é mais gente. Esse pessoal não é gente, são monstros. Eles querem destruir aquilo que não se pode destruir. Eles querem destruir o futuro. Eles não destroem o futuro. Não destroem a vontade de construir paz, justiça, união, solidariedade. Isso vai além deles. Eles vão passar um dia. Mas isso que nós estamos construindo vai se construindo no dia a dia. Aquilo que nós cantamos aqui, amanhã é outro dia. Esse outro dia que nós estamos construindo, porque hoje é outro dia, amanhã é outro dia, e de outro dia em outro dia nós chegamos a ter uma sociedade mais justa, mais humana. Do nazismo e do fascismo. Os regimes totalitários, o nazismo e o fascismo, essa ideia do ódio, ela elimina qualquer tipo de convivência. Ela inclusive viola uma lei da natureza. A dialética da natureza, como o filósofo Hegel nos ensina, as contradições são superadas por sínteses e não por aniquilação. E nós estamos vendo se espalhar em todos os locais. Nós, na verdade, somos repetidamente assustados com pessoas que convivemos durante muitos anos na escola, no trabalho, na igreja, e repetidamente sai daquele coração palavras, formas de ver o mundo, onde a base dela é a intolerância, a incapacidade de conviver com o diferente, que acha que os problemas de uma sociedade se resolvem pela aniquilação do outro, que acha que os problemas das divergências e de opiniões contrárias se resolvem calando o outro. Nós estamos num tempo em que, do ponto de vista ideológico, está dadas as possibilidades políticas e ideológicas de se estabelecer em nosso país um regime de força, um regime capaz de afrontar as mais simples liberdades políticas. Não é à toa que a gente vê tolamente pessoas fazerem atos pedindo o retorno do regime militar. Como se o regime militar não expressasse exatamente isso. A síntese da intolerância, a síntese de esmagar o próximo. Vivemos um tempo ruim, um tempo negro, mas dela devemos tirar as lições apropriadas. A nossa resposta, a resposta daqueles que têm compromisso com um mundo diferente, com um mundo novo, com uma sociedade fraterna, com a sociedade igualitária, não pode ser de alimentar este ódio. Nós devemos fazer como o apóstolo Paulo nos ensina. O ódio, nós responderemos com amor. As pedras, nós responderemos com flores. A dor, nós poderemos até responder com choro, mas o nosso choro não será eterno. O nosso choro não permanece para sempre. Nós temos que ver o que aconteceu nesses dias com a morte de uma companheira, de uma amiga, que demonstrou ao longo da sua vida de como é que se vive numa família com amor, de uma companheira que acompanhou Lula em todos os momentos, em momentos de alegrias, em momento de dor, em momento de sucesso, em momento de derrota, no choro e no riso, em momentos de profunda dor.
O que nós estamos vivendo agora não é um problema de governo, não é um problema deste ou daquele grupo, é muito mais grave. Nós precisamos nos dar conta de que destila nos corredores da sociedade este ódio que invade todos os arraiais. Invade a Igreja Católica, invade a Igreja Evangélica, invade o conjunto dos partidos políticos de esquerda e de direita e de centro. A nossa resposta não pode ser de alimentar o ódio. Nós temos que fazer como o apóstolo Paulo nos ensina, responder com amor. Porque sem amor não há esperança. Dante Alighieri, quando escreveu a Divina Comédia, e ele, ao falar do inferno, ele descreve o inferno, a entrada do inferno, ele diz, na entrada do inferno há uma grande placa, para que todo aquele que nele adentrar, leia. E nela está escrito, aqui jaz a esperança. Só há esperança onde há amor. É impossível existir esperança sem amor. E esta é a tarefa que nós devemos fazer. Olharmos para frente. Olharmos para frente com amor. Olharmos para frente com esperança. E fazermos, para encerrar as minhas palavras nesse dia, fazermos como um profeta chamado Jeremias. Jeremias foi o profeta no tempo da destruição de Jerusalém. Quando a Babilônia invadiu Jerusalém, ela destruiu os muros de Jerusalém, destruiu todas as casas de Jerusalém, destruiu o templo de Jerusalém, pegou todos os homens, mulheres, jovens e transformou em escravos. Só ficaram em Jerusalém os velhos, os doentes e as crianças. E entre eles, o profeta Jeremias. E um dia, Jeremias nos relata em suas lamentações. Jeremias sobe sobre os escombros de Jerusalém e vendo o povo morrendo de fome, mesmo ao meio da dor, Jeremias profetiza: trago a minha lembrança apenas aquilo que me dá esperança. E este é um tempo difícil, um tempo de dor e de sofrimento, um tempo de muita batalha, um tempo de muita luta para o nosso povo. Mas nós temos, cada um de nós, temos que ser como o profeta Jeremias, trazer a nossa lembrança apenas aquilo que nos dá esperança. Obrigado, minha querida Marti. Hoje o povo brasileiro tem um sentimento. E todos nós que compreendemos o valor do humanismo, da solidariedade, temos que nos perguntar: o que levou esta sociedade a absorver tanto ódio? O que levou esta sociedade, ou parte dela, a absorver um sentimento indigno contra o ser humano? A nossa companheira Marisa é vítima de tudo isso. Mas não podemos nos calar com as infâmias e as imbecilidades que produziu dor, sofrimento e um AVC. E nós temos que denunciar. O direito penal brasileiro, a lei do grampo telefônico, está expresso: tudo aquilo que não é parte do processo tem que ser descartado. No entanto, o juiz Sérgio Moro fez questão de desmoralizar a primeira-dama e expô-la ao colocar conversas pessoais com seus filhos, com a sua nora. Isso é algo que tem que ser denunciado. Por isso, nesse ato singelo,
mas respaldado pelo amor, pela solidariedade, pelo sentimento que todos nós temos de uma sociedade humana, fraterna, contra o golpe, contra a retirada de direitos, contra a reforma da Previdência. Todos nós temos que ter o sentimento de irmandade, de união e de perseverança. Por isso, Marisa! Presente! Marisa! Presente! Marisa! Presente! Viva a luta do povo brasileiro! Viva! De dor, mas companheiros de luta, de caminhada, companheiros de fé, de força e principalmente nesse momento que a gente está refletindo que Brasil é esse que nós estamos encontrando todo dia, seja no Congresso Nacional, seja nas ruas, seja essa onda de ódio que a gente está vendo nas redes sociais. E eu lembrei que de uma frase que ficou conhecida do Lula, que ele disse que nunca imaginou que acabar com a fome no Brasil, ou seja, as pessoas terem 3 refeições por dia, podia gerar tanto ódio de outros seres humanos, que muitas vezes, aí acabou a frase dele aí, mas eu vou continuar, porque muitas vezes ainda temos uma classe dominante que quer que o povo tenha fome para que ele possa ser escravo por um prato de comida. E a gente está vendo, e eu esses dias estou muito abalada, porque eu conheci o Lula na juventude, e era impossível conhecer o Lula sem conhecer Dona Marisa. A fé, a força que ela tinha, na descrição dela, na coragem, que não era menor do que a dele. Muito pelo contrário. No começo ela carregava os 3, 4, depois 5 filhos tinham dela, tinha a dele, e eles tiveram 3 juntos. E não deixava de ser parceira, companheira e camarada. E era muito bom ver a Dona Marisa, porque ela era, quando você via que o Lula estava com ela, você sentia que ele ficava mais fortalecido. E eu queria dizer isso porque a gente presenciou a morte precoce de uma mulher de fibra, que a gente sabe que qualquer um de nós poderíamos estar passando por uma situação dessa. Quantas vezes eu mesmo, quando estive no exercício da prefeitura, eu lembro que diante de tanta pressão, de tanta coisa, teve um dia que eu tive um pico de pressão de 24/16, não morri por pouca coisa, podia ter rompido ali uma veia, qualquer coisa desse tipo, porque nosso corpo é muito frágil diante da história que a gente quer construir. Eu queria parabenizar aqui o grupo Mulheres com Dilma. Esse ato que se reproduz em vários locais do Brasil é sinal e junta aqui pessoas de força e de fé. Eu fiquei muito impressionada com os nossos que conduziram aqui esse ato, todas as religiões e pessoas com muita clareza, em especial meu padre Hermano, que eu quero muito bem, mas a gente percebeu em cada um dos dirigentes aqui, das autoridades religiosas, uma coisa que eu acho que é fundamental em qualquer religião: ser movido pelo amor. E eu acho que acima de tudo, e eu estou dizendo isso porque todos nós aqui, fortalecidos porque estamos juntos, a gente deve estar pensando e querendo jogar energia positiva para o Lula, porque talvez ele esteja passando, de tudo que ele passou até agora, a pior dor e talvez a pior prova ele pode estar passando, de uma companheira de 43 anos dividindo a casa, a luta, o sindicato, os filhos e a galega, como ele chamava. Cansei de estar com o Lula em reunião e ele dizia assim: epa, gente, eu tenho já que ir para casa porque hoje a galega não me perdoa. Ele dizia: se eu não chegar cedo em casa, ela não me perdoa. Ou seja, o respeito profundo. Eu até escrevi dizendo o seguinte, que a gente sabe que o grande amor, ele liberta também. É sinônimo de liberdade. Um grande amor é sinônimo de liberdade. Eu acabei de saber uma triste notícia que o presidente estadual do PT me deu. Diga você mesmo, de Assis, que eu mesmo não tenho nem coragem de dizer. Mais uma, né? Bom, a prova do desespero. Como essa sociedade, todos nós já refletimos, vivencia esse momento de dor,
família Lula é agredida por uma intimação do juiz Sérgio Moro para depor no dia 17/2. Hoje. Foi intimado hoje para depor no dia 17 de fevereiro. Bom, gente, essa informação que o de Assis traz já reflete que, na verdade, nós estamos tratando com pessoas que não têm o menor sentimento. Vocês viram a situação do Manteiga, que a esposa também estava no hospital, foram buscar no hospital o Manteiga e agora o Manteiga está fora do processo. Ele não foi sequer indiciado por absoluta falta de prova, ou seja, é a execração pública que querem fazer de todos nós. E aí, gente, o que acontecido com a dona Marisa Letícia seja para nós um fortalecimento de que nós precisamos atuar e atuar rápido e atuar de forma forte antes que eles destruam tudo que a gente construiu até hoje. Porque não tenhamos dúvidas que os 8 anos de governo Lula, os anos de governo Dilma foram fruto da nossa construção, do nosso processo de compreender esse Brasil diferente, de libertar o nosso povo, que eu tenho certeza que vai cair em si em algum momento. Porque é inacreditável, é inadmissível a gente saber que nós caminhamos até aqui para poder retroceder. E aí eu deixo aqui meus sentimentos, deixo aqui a parabenização pelo ato das mulheres com Dilma, que eu acho que de forma tão firme, tão forte, estão enfrentando esse processo e representam todos nós, e dizer para vocês, pedir a Deus pelo Lula, que isso não tire ele da missão de uma liderança popular maior da história desse país, a nos conduzir novamente para um projeto popular, que o nosso povo seja colocado novamente em primeiro lugar. Vamos junto, dona Marisa Letícia, presente. Postura de um futuro, de uma sociedade que nós acreditamos, daquilo que profundamente desejamos há tanto tempo e que acreditamos porque estava sendo construído em pequenas doses, é verdade, em pequenas doses, mas que apesar disso colocou o pavor, o medo, o terror na alma desses sábios, desses entendidos. Porque hoje estas nossas ações de construir outro dia continuamente fez com que a cara deles aparece tal qual ela é. Não tem mais como esconder onde está a bondade, onde está o amor ao próximo, onde está essa caridade que constrói de fato a sociedade, e onde está o Satanás vivo, o ódio. Nós sabemos, o mundo está sabendo, porque o que acontece aqui no Brasil, a gente olha para o mundo, sabe que acontece quase como numa articulação diabólica, uma articulação do mal, mas aparece claro, eles mostraram quem são, eles disseram o que fizeram, não somos mais nós que dizemos, né? Agora são eles que dizem. Dizem o que fizeram e dizem, claro, o que querem fazer. Tudo que nós podemos reparar que na sociedade existe para destruir a vida, destruir a esperança, profundamente o nosso espírito percebe que isso não tem valor. Isso é aquilo que aquele maravilhoso livro do Apocalipse, né? Quem está com medo de ler, leiam, que é ótimo, é fantástico, né? Que o livro do Apocalipse diz que será tudo destruído, porque não se sustenta. É uma aparência que não tem fundamento, não tem base. Por isso ficam apavorados quando nós começamos a pensar, quando começamos a agir, quando acreditamos naquilo que estamos fazendo. A nossa firmeza, a nossa fé, a simplicidade nossa, que Dona Marisa ensinou, esta é que dá medo. E nós queremos fortalecer
esta nossa simplicidade, esse nosso acreditar naquilo que fazemos, saber que a gente pode até ser esmagado mais uma vez, mas esta é a verdade, este é o caminho certo que nós queremos percorrer para construir esse amanhã. Um dia, esse outro dia, será o outro dia maior, escrito tudo em letras maiúsculas, porque será um dia que nós acreditamos que vai chegar, por isso não recuamos, e é para esse dia que nós gritamos que Dona Marisa está viva, que o nosso ideal de sociedade não morre porque alguém acha que deve morrer. Nós acreditamos que esse ideal de sociedade vencerá, vai ser construído. Por isso, gente, Dona Marisa vive de fato, né? Vive no coração da gente, dessas mulheres corajosas que chamaram para este ato, vive no coração de cada um de nós. Agradecemos então esse encontro, agradecemos a Dona Marisa, agradecemos todos aqueles, e nós sabemos que infelizmente a lista é muito grande, que já deram a sua vida, pagaram para que esse outro dia pudesse continuar vivo no coração das pessoas.